O cadáver de Evita, a macabra odisseia do corpo de Eva Peron. Imagine uma mulher tão poderosa politicamente que, mesmo depois de morrer, seu corpo continuou sendo considerado uma ameaça. Imagine que, depois de sua morte, seu cadáver fosse sequestrado por militares, que passasse por esconderijos secretos, fosse transportado clandestinamente para outro país e enterrado sob um nome falso. E imagine que, 14 anos depois, fosse novamente desenterrado e levado secretamente para Madrid. Essa não é uma história de ficção. É a história real do cadáver de Eva Peron, a mulher que os argentinos chamavam simplesmente de Evita. Morta aos 33 anos, em 1952, Eva Peron tornou-se uma das figuras políticas mais importantes e controversas da Argentina. Mas sua morte não encerrou sua história. Pelo contrário, foi apenas o começo de uma das mais extraordinárias odisseias envolvendo um cadáver no século XX. A BBC revisitou essa história em 2026, mostrando como o corpo de Evita desapareceu durante 16 anos e acabou se transformando em um dos maiores símbolos políticos da história argentina. Eva Duarte de Perón morreu em 26 de julho de 1952, vítima de câncer cervical. Tinha apenas 33 anos. Mas, naquela época, Evita já não era apenas a esposa do presidente argentino Juan Domingo Perón. Para milhões de trabalhadores argentinos, ela era uma espécie de símbolo nacional. Nascida em uma família pobre, Eva havia construído uma carreira artística antes de entrar na política. Ao lado de Perón, tornou-se uma das principais vozes em defesa dos trabalhadores e das mulheres. Sua fundação Eva Peron distribuía alimentos, roupas, medicamentos e assistência social aos mais pobres. Para seus admiradores, era defensora dos humildes. Para seus adversários, era um dos símbolos mais poderosos do regime peronista. E justamente por isso, seu corpo teria enorme importância política. Poucas horas depois da morte de Evita, o médico espanhol Pedro Ara iniciou um trabalho extraordinário. Sua missão era preservar o corpo de Eva Peron de maneira praticamente permanente. A técnica utilizava, entre outros elementos, parafina e glicerina para conservar o corpo e manter uma aparência extremamente realista. A intenção de Juan Perón era que o corpo de Evita permanecesse preservado como um símbolo. A ideia tinha inspiração nos grandes líderes cujos corpos haviam sido preservados para a posteridade, como Lenin e Stalin. E o resultado impressionou o público. Durante 14 dias, cerca de 2 milhões de pessoas passaram diante do caixão de Evita. Para muitos argentinos, aquela não era apenas uma despedida. Era uma manifestação política. O corpo da primeira-dama havia se transformado em um relicário do peronismo. E 3 anos depois, isso teria consequências dramáticas. Em setembro de 1955, Juan Perón foi derrubado por um golpe militar. Perón partiu para o exílio. E uma nova autoridade assumiu o controle da Argentina. O novo regime queria eliminar não apenas o governo de Perón, mas também os símbolos do peronismo. E havia um símbolo especialmente perigoso: o corpo de Eva Peron. Os militares temiam que o cadáver se transformasse em um ponto de peregrinação e resistência. Por isso, decidiram fazê-lo desaparecer. Na noite de dezembro de 1955, militares ligados ao Serviço de Inteligência do Exército retiraram o corpo de Evita da sede da CGT, onde estava guardado. Começava uma história que permaneceria em segredo durante mais de uma década. A missão foi entregue ao tenente-coronel Carlos Mori Koenig, chefe do Serviço de Inteligência do Exército. Mas surgiu um problema. Onde esconder um cadáver que milhões de pessoas consideravam sagrado? O corpo foi levado de um lugar para outro. Segundo relatos posteriormente divulgados, chegou a permanecer dentro de uma van estacionada nas ruas de Buenos Aires. Também teria sido escondido atrás de uma tela de cinema e até nas instalações do sistema de abastecimento de água da cidade. E havia um detalhe assustador. Onde quer que o corpo fosse escondido, apareciam flores e velas. Era como se os seguidores de Evita soubessem onde ela estava. Ou como se o próprio cadáver continuasse exercendo influência sobre aqueles que tentavam escondê-lo. A história tornou-se ainda mais perturbadora. Mori Koenig teria levado o corpo para seu escritório. E, segundo relatos, chegou a manter o caixão em posição vertical e mostrar o cadáver a visitantes. Algumas testemunhas afirmaram que o oficial desenvolveu uma espécie de obsessão pelo corpo. O coronel Héctor Cabanillas, que posteriormente assumiria a operação, declarou que Mori Koenig havia mudado depois de ter contato com o cadáver. Mas aqui é importante fazer uma distinção. A própria BBC ressalta que, no caso de Evita, mito e história frequentemente se misturam. Ao longo das décadas,
surgiram inúmeras versões sobre o destino do corpo. Nem todas podem ser comprovadas. Em 1957, os militares chegaram a uma conclusão. Não era possível esconder o corpo de Evita para sempre dentro da Argentina. A solução seria tirá-lo do país. O coronel Héctor Cabanillas recebeu a missão. Com apoio de setores da Igreja Católica, foi organizado um plano secreto para transportar o corpo para a Europa. O cadáver foi colocado em um caixão identificado com o nome de uma mulher italiana, Maria Maggi de Magistris. Evita desapareceria oficialmente. E Maria Maggi surgiria como uma mulher morta na Argentina e enterrada na Itália. Em 1957, o corpo foi levado para a Europa e enterrado no Cemitério Monumental de Milão, no túmulo 41, campo 86, sob o nome falso. Durante anos, praticamente ninguém sabia onde estava. Durante aproximadamente 14 anos, Eva Perón permaneceu enterrada em Milão. Seu nome não estava na lápide. Seus seguidores não sabiam onde ela estava. Mas, na Argentina, sua ausência tornou-se um símbolo. Começaram a aparecer inscrições nos muros perguntando: onde está o corpo de Eva Perón? A pergunta transformou-se em uma bandeira política. O regime militar queria apagar Evita, mas conseguiu exatamente o contrário. Seu desaparecimento aumentou o mito. O corpo que deveria desaparecer transformou-se em símbolo de resistência. Em 1970, a história do cadáver de Evita voltaria a explodir. Um grupo de jovens militantes peronistas conhecido como Montoneiros sequestrou o ex-presidente Pedro Aramburu. Aramburu era associado ao regime que havia derrubado Perón e à operação que retirara o corpo de Evita da Argentina. Os sequestradores exigiam, entre outras coisas, informações sobre o paradeiro do cadáver. O episódio terminou com o assassinato de Aramburu. A história do corpo de Evita havia deixado de ser apenas uma questão funerária. Agora fazia parte da violência política que dominava a Argentina. Em 1971, o regime militar argentino tentou iniciar um processo de abertura política. E surgiu uma oportunidade. O general Alejandro Lanusse decidiu devolver a Juan Perón os restos mortais de sua segunda esposa. Uma operação secreta foi organizada. O corpo foi retirado do cemitério de Milão em 1º de setembro de 1971. Depois, seguiu de carro para Madrid. Ali estava Juan Perón, vivendo no exílio. Depois de 16 anos, Evita finalmente voltava para seu marido. Quando o caixão chegou a Madrid, começou outra etapa da história. O corpo precisava ser examinado e restaurado. O médico e antigo colaborador de Evita, Oscar Ivanisevic, foi envolvido no processo. O restaurador Domingo Telechea recebeu a missão de recuperar o corpo. O trabalho era delicado e extremamente perigoso. Telechea posteriormente relatou que recebeu ameaças e teve seu carro incendiado. O corpo de Evita ainda era capaz de provocar medo, mesmo depois de quase 2 décadas. Na residência de Perón, em Madrid, o corpo permaneceu durante alguns anos. Mas a história ainda não havia terminado. Em 1973, Juan Perón finalmente voltou à Argentina e reassumiu a presidência. Mas morreu pouco tempo depois, em julho de 1974. Sua terceira esposa, Isabel Perón, assumiu a presidência. E o corpo de Evita voltou a ser uma questão política. Em novembro de 1974, seus restos mortais foram finalmente levados para a Argentina. Mas nem mesmo isso significou o fim da Odisseia. O país mergulhava novamente em uma profunda crise política. E, em 1976, um novo golpe militar derrubaria Isabel Perón. Foi nesse contexto que as autoridades decidiram dar a Evita um novo e definitivo túmulo. Em outubro de 1976, Eva Perón finalmente foi enterrada no jazigo da família Duarte, no famoso cemitério da Recoleta, em Buenos Aires. Mas o túmulo não seria comum. Depois de tantos episódios, havia uma preocupação. E se alguém tentasse roubar o corpo novamente? A solução foi construir uma estrutura extremamente protegida. O caixão foi colocado aproximadamente 5 metros abaixo do solo. Uma passagem levava a uma sala escondida. E outra passagem conduzia ao local onde estava o caixão. O objetivo era simples: garantir que ninguém jamais voltasse a perturbar os restos mortais de Evita. Eva Perón morreu em 1952. Mas seu corpo continuou participando da política argentina durante mais de 2 décadas. Foi embalsamado, exposto diante de milhões de pessoas, sequestrado, escondido, transportado secretamente.
enterrado sob um nome falso, exumado, levado para outro país, restaurado, devolvido à Argentina e finalmente enterrado em uma fortaleza subterrânea. Foram aproximadamente 16 anos de desaparecimento e uma odisseia que durou 24 anos desde sua morte até o sepultamento definitivo. Mas talvez o mais impressionante não seja o destino do corpo. É aquilo que ele representava. Para seus seguidores, Evita era a mulher que havia defendido os pobres. Para seus adversários, era o símbolo de um regime que precisava ser apagado. E para a história argentina, seu cadáver tornou-se algo ainda mais poderoso. Um símbolo impossível de eliminar. Porque os militares conseguiram esconder o corpo, mas não conseguiram esconder o mito. Eva Perón continua enterrada em Buenos Aires. Mas sua imagem permanece viva na memória política da Argentina. E talvez seja essa a ironia final dessa história. Tentaram fazer desaparecer o corpo de Evita para destruir seu poder simbólico. E acabaram transformando seu cadáver em uma lenda. Este foi mais um episódio de Mundo em Perspectiva. Se você gosta de histórias reais, personagens controversos e acontecimentos que parecem saídos de um filme, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos documentários. A narrativa acima foi baseada principalmente no conteúdo da BBC, recuperado em uma cópia indexada, e confrontada com pesquisas acadêmicas e reportagens sobre o caso. A própria BBC alerta que várias histórias sobre o paradeiro de Evita misturam fatos documentados e lendas que surgiram posteriormente. Também é especialmente interessante o relato do agente funerário italiano Roberto Germani, que participou, sem saber inicialmente quem estava dentro do caixão, do transporte do corpo de Milão para a Espanha em 1971. Obrigado por acompanhar o Mundo em Perspectiva. Aqui buscamos ir além das notícias e dos acontecimentos, trazendo histórias, ideias e reflexões que ajudam a compreender melhor o mundo em que vivemos. Se este conteúdo acrescentou conhecimento à sua vida, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas. O Mundo em Perspectiva continuará trazendo novos olhares sobre a história, a sociedade, a ciência e os grandes temas que moldam o nosso futuro. Até o próximo documentário.